Leandro, o que a gente tem aí, porque é o seguinte, né? Os ministros do Bolsonaro estão se saindo muito por essa ideia, né? De que, foi um hacker, que pode ter sido... Não, gente, não caia nessa. A principal hipótese, são duas as linhas de investigação, a Renata já vai trazer, mas a principal hipótese é de que inseriram essa dose única aí da Janssen ou para escamotear a fraude do CID, né? É o que dizem os investigadores, ou aí para fazer uma tentativa de contra-inteligência, dizer, não teve e tal, a gente mesmo começou a olhar dia 30/12. Explica o que o Ministério da Saúde já explicou a respeito dessa hipótese de hackeamento. Tá totalmente descartada, mas só para pegar do que você abriu falando, Dani, de que tem ministros do Bolsonaro, né, dizendo que foi hackeamento e tal, e isso tá produzindo efeito, né? Eu estou aqui com um levantamento da consultoria Palver, que eles olham para grupos de WhatsApp bolsonaristas. Eles fizeram uma análise de mais de 24 mil grupos de debate público no WhatsApp. E essa tese, ela está ganhando corpo. Não é a principal no momento, porque a tese da eterna perseguição contra o Bolsonaro, ela é a que está sendo mais espalhada nas redes sociais, sobretudo nesses grupos de discussão política no WhatsApp. Mas essa hipótese totalmente descartada pelo Ministério da Saúde, de que houve um hackeamento nos sistemas ali do SUS, nos sistemas de vacinação, isso está pegando também. O que diz o Ministério da Saúde? E até eu falei com o secretário do Ministério da Saúde sobre isso, Nésio Fernandes, que foi presidente do CONAS. O Ministério da Saúde está colaborando, né, com a Polícia Federal e eles dizem o seguinte: todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e feitas mediante um cadastro. Não há relato de que foi feita nenhuma invasão externa, ou seja, uma pessoa que não tivesse cadastro para poder entrar no registro de imunizações do SUS, nenhuma pessoa sem cadastro entrou nesse sistema. E há ali uma rotina, né, de segurança que é frequentemente auditada, porque isso é muito, muito sério, né? O nosso sistema de vacinação. O que a gente viu acontecer outras vezes ao longo da pandemia foi, por exemplo, o biólogo Átila Yamarino. Ele teve dados da vacinação dele que foram falseados, mas foram falseados por um servidor também. Eles conseguiram mapear à época qual foi o servidor, da onde que partiu esse falseamento de dados. Não tem, portanto, nem nesse caso que foi feito ali cometeram um crime contra o Átila Yamarino, notadamente pelo fato de ele ser uma pessoa que lutou muito contra a Covid-19, então muita gente foi contra ele por conta disso, né? Esse crime não foi cometido por ninguém com acesso externo, porque isso não existe. É sempre um acesso interno de alguém que pode usar os sistemas e usou para produzir esse caso que a gente está discutindo aqui, foi alvo da Polícia Federal. Vamos explicar então, Renata, pelo que você tem aí é o seguinte, né? No caso de Duque de Caxias, zero chance de ter havido o trabalho de um hacker. Está fartamente documentado e é por isso que os aliados estão trabalhando para acelerar a confissão do CID e dos assessores do Bolsonaro que se beneficiaram e viajaram para o exterior com ele com base nesse documento falso. Beleza. O caso da dose falsa em São Paulo, que foi inserida ali meio que depois da fraude já feita em Duque de Caxias, antes, a PF ainda, ou os investigadores, CGU, eles ainda estão tentando entender se ela foi tipo uma espécie de ato preparatório, se foi hackeamento, o que é que aconteceu. Neste caso, então, não está descartado. Porque o que a gente está tentando organizar aqui para ficar claro, né? São dois eventos distintos, tá? O que aconteceu em São Paulo pode ter sido para despistar o que seria feito depois em Duque de Caxias, utilizando, inclusive, um secretário de Estado do município. Isso está fartamente documentado. Precisa entender exatamente o que aconteceu aqui primeiro, Renata. Exato. Eu tentei até com Marte, mas eu não entreguei o trabalho, mas eu vou tentar de novo. É isso, gente. Na caderneta de vacinação de Bolsonaro, tinham três registros no final. Só que 2 em Duque de Caxias foram feitos e apagados. Esse em São Paulo, essa suposta vacinação em São Paulo, esse registro permaneceu lá. Qual é a ordem desses registros? Quando eles são lançados. Primeiro, em outubro de 2022, vão lá, entram, não sabemos quem, e registram que o Bolsonaro recebeu Janssen em São Paulo, que ele teria recebido um ano antes.
Depois, em dezembro, são feitos esses registros em Duque de Caxias, que são apagados. Pois bem, a gente já entende, porque há um rico material e muitas provas, o que aconteceu em Duque de Caxias. E ali, esqueçam, não entrem nesse ruído político. Não teve hacker. Foi um esquema de fraude. O secretário de governo de Duque de Caxias, a gente contou isso para vocês com bastidor desde o primeiro dia. Tinha 60 registros de vacina no nome dele e ele não tinha nada a ver com vacina. Ali é fraude. Tudo muito bem detectado já pela Polícia Federal. E no caso de São Paulo, tem uma terceira vacina de Bolsonaro que ainda não se tem o quadro completo. O que já se sabe? Se sabe que ele não se vacinou lá. E aí, quem que inseriu e com qual objetivo? É isso que os investigadores agora estão se dedicando a entender. Por que que ali não está descartado também que haja possível vulnerabilidade do sistema? Porque eles ainda não conseguiram, nem com entrevistas, nem com acesso ao sistema que os levou a entender o que aconteceu em Duque de Caxias, desvendar esse acesso lá de São Paulo. Pode sim ter sido, da mesma maneira que em São Paulo, alguém que usou uma brecha, foi lá e registrou um dado falso. Pode ter sido um acesso externo. O Ministério da Saúde nos diz, olha, não há nenhum relato. Sim, a Polícia Federal está em cima desse caso para descartar também essa possibilidade, que, aliás, seria, inclusive, mais bem-vindo para todos, porque isso tiraria da frente qualquer possibilidade de uma vulnerabilidade externa do Conect SUS. Mas, nesse momento, os investigadores ainda não conseguem dizer qual desses dois motivos, qual desses dois caminhos levaram a essa fraude. Que é fraude? Sim, se sabe. E o segundo ponto que Dani coloca, e é muito importante, o fato de haver essa terceira vacinação falsa em São Paulo não invalida o que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi fraude, foi um esquema de gente próxima a Bolsonaro. Isso está ali, está dito e feito. E qual é a motivação para esse outro registro? Aí, como o Irupita falava há pouco, os investigadores estão falando, pode ser uma operação de contra-informação, como havia o objetivo desse grupo, do entorno de Bolsonaro, de obter um registro falso, eles podem ter inserido esse dado lá anteriormente, já durante o período da eleição, para ter uma forma de despistar. Pode. Foi isso que aconteceu? Eles ainda não cravam, querem até o final do mês entender isso. A segunda hipótese é que um outro grupo, e aí, sem ligação com esse grupo de Bolsonaro, fez esse registro falso. É isso que os investigadores agora querem nos responder.